Boa tarde, bom dia, hora do almoço, quarta-feira, dia do nosso texto de cura e libertação. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Mari, Fabíola, Bárbara, Ana Micaela, Maria Zildete, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, sopra o teu amor sobre as nossas vidas, sopra a tua unção. O evangelho de hoje está lindo, da transfiguração, e Jesus hoje nos faz um convite de nos transfigurar com Ele. Começando o nosso texto com o Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu vou pedir para vocês compartilharem, avisarem a mais corações que estamos ao vivo, rezando pelos nossos corações, pelas nossas intenções. Então, clama o Espírito Santo de Deus e fica conosco. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feche os teus olhos nesse momento. Clama a presença do Espírito Santo onde você está. E sente a presença desse Deus que se transfigura diante dos nossos olhos. Entrega o teu coração, entrega as tuas necessidades, os teus pedidos, os teus sonhos, os teus anseios. Entrega tudo. E que o Espírito Santo nesse momento nos dê essa graça de sentir a presença do Senhor, de sentir o seu perfume, de sentir o seu amor. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós agora e sopra o teu amor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos. Te entregamos, Espírito Santo, tudo o que temos, tudo o que somos. E se for da tua vontade, muda a direção. Muda, resolve, vai à frente. Entregue o seu coração nesse momento, entregue a sua vida de oração, o seu serviço, entregue o seu casamento, entregue a sua afetividade, entregue a vida dos seus filhos. Sim, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui e nós podemos sentir a tua presença, o teu perfume. Vem em nosso auxílio nesse momento e nos faz verdadeiramente sentir a tua presença. Amém? O evangelho de hoje nos fala: passando uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte que havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem, encobriu-os com sua sombra, e os discípulos, vendo-o desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então uma voz saiu da nuvem: este é o meu filho muito amado,
escutai-o. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse primeiro mistério do nosso texto de cura e libertação, nós vamos contemplar a verdade de que Jesus é o Senhor e que Ele se assemelhou a nós para que nós possamos abraçar a vida de santidade. A transfiguração, gente, não é só o rosto resplandecer de luz, as vestes. A transfiguração é ir além, é transpor a figura humana. Foi isso que aconteceu com Jesus. É mover-se para além. E nesse primeiro mistério o Senhor nos faz esse convite de nos transfigurar. Ir além. O Senhor hoje olha para nós e Ele diz: vá além, eu estou contigo. Vá, mova-se além diante da sua vida, diante dessas dificuldades que estão tampando a tua visão de olhar para o Senhor, de ver uma saída. O Senhor nos chama hoje a ir além. Entrega o teu coração hoje, entrega o coração da pessoa que você está rezando e escuta esse comando do Senhor. Transfigurar é ir além, mover-se para além. E nós desejamos, Senhor Jesus, nesse momento, irmos além contigo. Eu quero ir além contigo. Nos ajuda, Senhor Jesus. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Vai além, além dos teus medos, além das tuas tristezas, além dos teus pedidos. Vai além nesse momento. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. E essa passagem é muito interessante porque ela fala que Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre a sua morte que já chegaria em Jerusalém. Como se daria a morte de Jesus? E fala que os discípulos estavam dormindo e Pedro é um discípulo que nunca quis conversar com Jesus sobre a morte dele. Pedro sempre fugia, Pedro sempre dizia, não, mestre. Pedro fez um Jesus em seu coração que muitas vezes nós caímos neste erro de fazer. Um Jesus que vai fazer, um Jesus que não vai deixar acontecer algo de ruim conosco. E naquele momento que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a sua morte, Pedro adormeceu porque aquele assunto não atraía o coração dele. E muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma. Aquilo que o Senhor quer nos falar não nos atrai e logo o nosso coração adormece, o nosso coração não escuta, porque não estamos ouvindo aquilo que queremos. Nesse segundo mistério, vamos pedir ao Senhor a graça de ouvir o que Ele quer nos dizer. Dai-nos a graça nesse momento, Jesus, de abrir os nossos ouvidos, para que diante de Ti transfigurado, nós possamos não só ouvir aquilo que queremos, mas ouvir aquilo que Tu queres para nós. Quantas vezes pedimos a cura de uma pessoa e Jesus realiza a cura espiritual nessa pessoa. Jesus dá o descanso e nós queremos a cura, nós queremos a pessoa aqui conosco. Pede nesse momento para que o teu coração escute aquilo que Deus quer para a vida dessa pessoa.
não aquilo que você quer. Quantas vezes nós pedimos a conversão do nosso esposo e porque ele não faz exatamente o que nós queremos, nós achamos que Deus não está agindo na vida dele e Deus está ali diariamente convertendo o coração do seu esposo. Mas como não aconteceu aquilo que você pedia, o seu coração se entristece, você acredita que Deus não está ouvindo as tuas palavras e você fica como Pedro, dormindo diante da transfiguração de Jesus. Nesse segundo mistério, Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Tu queres. E para que isso aconteça, nós precisamos deixar aqui, diante de Jesus transfigurado, aquilo que o nosso coração quer. Recebe, Senhor, a cura dessa pessoa que eu amo e que eu quero tanto, mas eu estou à disposição da Tua vontade para ouvir o que Tu queres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. O Senhor me dá a visualização de uma esposa que pede pela cura do seu esposo. E no momento que eu dizia que você pede pela cura e Jesus quer outra cura, você deixava que as lágrimas escorressem diante do teu rosto. Mas o sentimento que o Senhor me dá é que Ele honrará a tua fé. O teu pedido de cura física para o teu esposo, o Senhor fará. Abre os teus ouvidos para algo mais que o Senhor deseja para o teu coração neste tempo de batalha. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Nesse terceiro mistério, nós vamos pedir que o Senhor revele quais são esses assuntos que estão enraizados em nós, que nós não ouvimos a voz de Deus. Qual é aquele pedido que há muito tempo você faz, que hoje Deus quer lhe revelar a maneira correta de pedir a Ele, a maneira correta de se colocar à disposição dEle. Deixa nesse momento o Senhor ir te revelando esses assuntos preciosos, esses assuntos enraizados que muitas vezes os teus ouvidos se fecham para ouvir a sua vontade. E você fica com essa sensação de que nada acontece, de que as coisas não saem do lugar. Aqui nesse mistério também é uma oportunidade de abrirmos o nosso coração para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Que nesse momento o nosso coração não fique como o de Pedro. Pedro tinha um Jesus formado dentro dele. Nós vamos chegar em Jerusalém, Ele vai reinar porque Ele é o Messias, o Filho, o Rei. Eu vou ter um lugar de poder porque eu sou o seu discípulo. E muitas vezes a didática de Deus não é essa. Ele nos fala o que Ele quer para nós. E nós queremos nesse mistério, Jesus, ouvir. Se Tu quer nos falar de Te amar acima de todas as coisas, sobre os nossos afetos, sobre a nossa vida financeira, vem nos dar a paz, Senhor Jesus, nesse momento. Vem nos dar, assim, a concretude. O sentimento que Deus coloca no meu coração é que não é mais tempo de se enganar. É tempo de ouvir a voz do Senhor e não temer diante daquilo que Ele tem para nos revelar. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Sente o perfume do Senhor. Pede a Ele esse sopro de água viva, de clareza.
O Senhor me mostra uma mulher que precisa de clareza. Coloca os teus pés no chão. Amadurece diante dessa situação que tu estás passando. Para de muitas vezes sonhar como criança. Criança que sonha e tem certeza que Deus vai realizar naquele momento, naquela hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Sonha como uma mulher madura que é o Senhor, que é o que o Senhor te chama a ser hoje. Diante das tribulações que você tem passado, diante dos desafios, não deixa de sonhar, mas sonha, sabendo que no momento certo, Deus vai realizar. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Quarto mistério do nosso texto de cura e libertação. Estamos aqui na presença do Senhor, desse Deus que se transfigura, que vai além. Sente a presença de Deus dentro, no teu coração. Quantas vezes a nossa vida está uma bagunça fora, a nossa casa bagunçada, o carro bagunçado, as contas bagunçadas. Sente a presença de Deus dentro, porque muitas vezes Deus não vai acalmar a tempestade, Ele vai te dar paz em meio à tempestade, para que você consiga se transfigurar. Vai além das tuas forças, além da tua fé. Acredita. Ainda ontem eu cantava que eu creio que a promessa vai se cumprir. Quantas vezes nós cantamos, nós declaramos qual é a promessa que Deus tem para cumprir na tua vida hoje? É um filho que Ele te prometeu? Abre o teu coração para receber esse filho. Seja pela adoção, seja no teu ventre, se dobra. Porque nós dizemos para Deus que queremos as promessas dEle, mas nós não nos curvamos para que a promessa seja além, para que essa promessa se transfigure na nossa vida. Quarto mistério, nos dá a graça, Jesus, de te ouvir. Quando Pedro dizia, vamos armar aqui uma tenda, Senhor, para ti, outra para Moisés, outra para Elias, ele ali estava fugindo. E muitas vezes nós queremos fugir do que vem depois da transfiguração do Senhor, que seria a morte dele em Jerusalém. Muitas vezes nós fugimos e nós queremos armar essa tenda que nos estaciona, que nos paralisa, que nos impede de viver os planos de Deus. Arma essa tenda, Jesus, dentro do nosso coração e nos faz ir além. Pede ao Senhor, eu quero ir além, Senhor. Eu quero me transfigurar em Ti, nos Teus planos, na Tua vontade. Nos transfigura, Senhor, nesse momento. Nós Te pedimos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Eu quero ir lá além no meu trabalho. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Eu quero ir além nessa ansiedade, nessa depressão, Senhor. Transfigura o meu coração nesse momento. Pede ao Senhor. Eu quero ir além, Senhor. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. E você só consegue ir além na presença do Senhor. Quando você sente
O perfume, quando você sente a presença, quando você sente o toque. Toca no teu coração agora e sente a mão de Jesus te tocando. Sente a presença dele. Sente esse Deus que não cansa de te amar, de te levantar, de te renovar, de te dar forças. Eu quero ir além, Senhor. Me transfigura. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Quinto mistério do nosso texto de cura e libertação. Eu vou pedir para você compartilhar mais uma vez o nosso texto. Estamos indo para o quinto mistério, o mistério que nós fazemos um grande momento de intercessão. Coloque aqui o seu pedido. Fala para o Senhor, eu quero ir além, Senhor, na minha afetividade. Eu quero ir além do meu cansaço. Eu quero ir além da minha visão humana. Eu quero ver com os teus olhos. Eu quero ir além dessa saudade que está rasgando dentro do meu peito. Eu quero ir além dessa dor, Senhor, que parece que não vai passar, parece que não tem fim, parece que não vou suportar. Vá além agora com o Senhor. Transfigura esta dor, transfigura. Quinto mistério do nosso texto de cura e libertação. O Evangelho diz que apareceu uma nuvem e que os discípulos ficaram com medo da nuvem. Medo da nuvem, medo de ouvir a voz de Deus, medo de ouvir o comando do Senhor. E ela diz uma única coisa: este é o meu filho amado, escuta ele. Escuta, eu quero ir além, Senhor Jesus, não fraquejar. Pede ao Senhor a graça que tu precisa hoje, em que você precisa ir além. E escuta Deus Pai te dizendo: ele é o meu filho amado, escuta a voz dele. Destampa agora, Senhor, os nossos ouvidos, nos cura, nos liberta, tem de misericórdia de nós, porque nós só temos o hoje para te amar, para te ouvir. Eu quero ir além. Coloca aqui a tua intenção, para que a gente possa rezar pela intenção do teu coração. E que você possa marcar uma pessoa nesse momento. Que o Espírito Santo te lembre agora. Quando eu falei marcar uma pessoa, você lembrou de alguém. Marca ela e diz assim: o Senhor te chama a ir além. Vamos além juntos, na presença do Senhor. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Por uma causa na justiça, eu queria pedir por todas as pessoas que têm causa na justiça. Eu queria pedir por todas as pessoas que estão presas nesse momento, que não conseguem compreender a vontade de Deus. Que o Senhor os liberte agora. Que o Senhor faça desses corações livres, espíritos livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Senhor Jesus, dai-nos a coragem de permanecer na tua vontade. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Pela mãe da Bel que teve um AVC. Pega na mão dessa tua filha, Senhor Jesus, e faz ela ir além. Além do que os médicos falam, além das suas forças físicas, além, Senhor Jesus. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Queria pedir pela vida financeira da família da Natália,
pela providência para honrarmos todos os nossos compromissos. Ó Espírito Santo, escuta o nosso clamor. Olha por todos nós. Olha pela nossa vida financeira. Dai-nos a graça de te devolver tudo aquilo que tu nos dá. Dai-nos a paz para resolvermos, para tomarmos decisões e vencer a providência que nós necessitamos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Pela conversão de Cleito, por todos os milagres que nós necessitamos. Que você nesse momento agora possa fechar os seus olhos e pensar no milagre que você precisa. Nós só temos o hoje, Jesus, para te amar. Nós só temos o hoje para estar na tua presença. Nós só temos o hoje para nos transfigurar, para irmos além. Nós só temos o hoje, Senhor Jesus. Por isso, escuta cada coração que reza nesse momento. Escuta cada coração, Jesus. Nós temos o milagre nas nossas mãos. E tu tens, Senhor Jesus, o poder de realizar esses milagres. Se tiveres no teu tempo, Senhor, se for da tua vontade, porque o teu tempo é perfeito. Escuta o nosso clamor agora. Realiza os milagres que estão no mais íntimo do nosso ser, Senhor, que muitas vezes nós não temos coragem de escrever. Mas realiza, Senhor, porque tu és o Deus que prescuta o mais íntimo do nosso ser. Jesus tem de piedade de nós. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Eu quero ir além, Senhor Jesus. Transfigura-nos em ti. Ir além. Além, Senhor Jesus, nos dá essa graça. Finalizando o nosso texto. Mãe das dores de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Eu quero ir além, Senhor Jesus. Declara essa verdade na sua vida. Amém? Eu espero vocês próxima quarta-feira para o nosso texto de cura e libertação. Que o Senhor nos faça ir além. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.